Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Vamos fazer a leitura do verso 1 até o verso 10 e depois iremos orar. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 1, diz a palavra de Deus: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, Todo-Poderoso Pai, nós te bendizemos. Nós agradecemos por estarmos aqui na tua santa e gloriosa presença, Pai. Obrigado porque um dia, Senhor, nós estávamos perdidos na lama do pecado e o Senhor nos resgatou, o Senhor nos libertou, Senhor. E hoje, redimidos por meio do sangue de Cristo Jesus, nós estamos em assembleia solene para te prestar culto, Senhor, porque tu és digno de ser adorado. Nós pedimos, ó Deus, que os louvores que nós entoamos a Ti agora há pouco venham chegar ao trono da Tua graça, como um aroma suave. Pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja recebendo todas as orações que já foram feitas, que está sendo feita agora e as que serão feitas logo em seguida. Pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja dando a cada um de nós aquilo que necessitamos. Eu de mim mesmo, Pai, não tenho nada para dar a esses irmãos. Eu peço que o Senhor tenha misericórdia de mim, peço que o Senhor tenha misericórdia da Tua Santa Igreja e que o Senhor me dê instrumentalidade do Teu Espírito para poder comunicar com fidelidade a Tua Palavra. Que o nome de Cristo Jesus seja glorificado. Nós te pedimos em nome dEle. Amém. Meus irmãos, a pregação expositiva é uma bênção que Deus deu à igreja. Durante muitos séculos, a igreja esteve aprisionada, escravizada por um método de interpretação alegórico das Escrituras. A igreja, durante muito tempo, esteve sem ter contato direto com aquilo que o texto bíblico diz. E por meio daquele movimento, que ficou conhecido como Reforma Protestante, a igreja, os irmãos, voltaram a ter acesso ao texto bíblico puramente dito, a interpretar o texto, respeitando o contexto histórico da passagem e as regras gramaticais de interpretação. A primeira vez que eu tive a oportunidade de pregar expositivamente aqui na igreja foi no dia 15 de março de 2020. E naquele dia, naquela oportunidade, eu preguei neste texto que nós vamos meditar nesta manhã. E eu escolhi, meus irmãos, repetir essa pregação porque, como nós lemos agora há pouco, esse é o conteúdo do Evangelho. E nós, mesmo conhecendo o Evangelho, já tendo anos de caminhada cristã, nós precisamos rotineiramente meditar nas verdades básicas do Evangelho. O reformador Martinho Lutero disse certa vez que precisamos ouvir o Evangelho todos os dias, porque todos os dias nós nos esquecemos do Evangelho. Nessa exposição de Paulo, nessa carta que Paulo escreveu aos Efésios, quando ele chega no capítulo 2, ele começa esse capítulo apresentando um contraste.
E nesse contraste, ele mostra a vida dos efésios antes de Cristo e depois de Cristo. Nós observamos que ele começa nesse contraste apresentando mais notícias. Ele começa trazendo notícias tenebrosas de como estava o estado espiritual dos seus destinatários antes deles conhecerem ao Senhor Jesus Cristo. E ele afirma, meus irmãos, ele começa afirmando no versículo 1 que aquelas pessoas, antes de Cristo Jesus, elas estavam mortas espiritualmente. Vamos ler novamente o versículo 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Paulo, ele não apresenta o homem sem Deus como uma pessoa doente, uma pessoa com limitações espirituais. Ele mostra que o homem sem Deus, o homem não regenerado pelo Espírito Santo de Deus, ele está morto espiritualmente. Morte na Bíblia, meus irmãos, ela traz um conceito muito mais profundo do que nós percebemos na nossa experiência cotidiana. Na EBD da semana passada, nós vimos o vocábulo morte sendo apresentado. E nós vimos que na Bíblia Sagrada, morte significa separação. E a morte física trata da separação do corpo da alma, enquanto a morte espiritual trata da separação do homem de Deus. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 2 que quando Adão comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente ele morreria. Quando Adão, meus irmãos, comeu daquela árvore, quando ele comeu daquele fruto, ele não morreu fisicamente imediatamente, nós sabemos disso. Mas naquele exato momento que ele comeu daquele fruto, ele morreu espiritualmente. Ele foi separado de Deus, ele foi alienado da presença de Deus. E nós, filhos de Adão, nós estamos ligados a Adão. Adão é como se fosse, meus irmãos, um tronco da árvore chamada humanidade. E todos nós somos ramos, somos galhos dessa árvore. E se o tronco da árvore está apodrecida, consequentemente todos os ramos estão comprometidos. E esse é o nosso caso. Todos nós nascemos mortos espiritualmente. Todos nós nascemos separados de Deus, sem ter comunhão com Ele, alienados da sua presença. E é por isso que o apóstolo Paulo diz na carta aos Romanos que o salário do pecado é a morte. E todos nós haveremos de morrer, caso o Senhor Jesus Cristo não nos arrebate primeiro. O homem sem Deus, por mais que ele seja um homem religioso, porque é possível uma pessoa não regenerada, uma pessoa sem ser nascida de novo, ela ser religiosa, até porque o homem, por natureza, ele é religioso, ele é um adorador. Se você analisar as sociedades tribais mais remotas desse mundo, se você estudar um pouco sobre arqueologia, sobre antropologia, você vai ver que independente de onde o homem esteja, lá você encontrará religião. O homem, ele é um adorador por excelência. E o que é que os antropólogos, os estudiosos encontram nessas civilizações? Eles encontram exatamente aquilo que Paulo diz em Romanos capítulo 1. Deus se revelou aos homens por meio das coisas que foram criadas, e os homens perverteram essa revelação de Deus. E ao invés de glorificarem o Criador, eles glorificaram as coisas que foram criadas. E eles adoram as forças da natureza, eles adoram os animais, eles adoram a si mesmos. Os filhos de Adão são adoradores e são mortos espiritualmente falando. Quando você pensa sobre isso, pondera sobre isso, Paulo está anunciando aquilo que no cinema ficou conhecido, né? Na nossa cultura como a figura do zumbi, né? Então, o homem sem Deus, ele é um zumbi espiritual. E todos nós sabemos que naqueles filmes de zumbis, os zumbis eles têm uma característica muito peculiar. Os zumbis têm uma fome insaciável. Os zumbis ficam andando, perseguindo para se alimentar, eles querem comer a qualquer custa, eles não têm uma saciedade desse apetite. E o homem sem Deus, o zumbi espiritual, ele também tem uma fome insaciável. E essa fome insaciável que ele tem é pelo pecado. E um dos pecados que esse zumbi espiritual, que é adorador, comete, é o pecado da idolatria, como é o próprio caso do contexto
da cidade de Éfeso, que é a que estamos tratando aqui. A cidade de Éfeso, irmãos, era uma cidade muito parecida com a nossa, muito parecida com Salvador. Era uma cidade portuária, uma cidade banhada pelo mar Egeu. Aquela cidade, ela tinha uma grande influência política, econômica, educacional e principalmente influência religiosa. Aquela cidade era conhecida pelo turismo religioso e pelo misticismo. Naquela cidade havia o grande templo da deusa Diana dos Efésios. E as pessoas viajavam para aquela cidade para poder prestar cultos àquela entidade, àquele ídolo. Aquele templo, ele ficou conhecido como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E a Bíblia diz que o apóstolo Paulo, lá no finalzinho de Atos capítulo 18, ele passou rapidamente naquela cidade, quando ele estava terminando a sua segunda viagem missionária. Ele passou brevemente naquela cidade, foi embora, Apolo chegou, pregou o evangelho para aquelas pessoas, algumas pessoas se converteram, e quando Paulo está na sua terceira viagem missionária, ele volta para Éfeso. Ele começa a discipular os 12 primeiros convertidos daquela cidade. E a Bíblia diz, em Atos capítulo 19, que o apóstolo Paulo passou cerca de 3 anos naquela cidade, pregando o evangelho, não só para os efésios, mas também pregando por toda aquela região da Ásia Menor. A palavra de Deus diz, irmãos, que depois de 3 anos pregando o evangelho, a palavra de Deus impactou a cultura daquela sociedade. De tal forma que a economia, que era muito influenciada pela idolatria, foi afetada também. A Bíblia diz que houve um alvoroço dos comerciantes, dos artesãos de imagens da deusa Diana, porque as pessoas estavam se convertendo a Cristo e estavam deixando a idolatria. Então aqueles comerciantes se uniu lá o sindicato dos comerciantes de imagens de Éfeso, e eles quiseram botar Paulo para fora, e ele acabou indo embora. Enquanto ele estava preso, ele escreveu essa carta para esses irmãos. Então, o homem, por natureza, o homem sem Deus, ele é um idólatra. Ele é insaciável pelo pecado. Versículo 2. Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Antes de Cristo Jesus entrar na vida dessas pessoas, o pecado não os incomodava. Eles viviam muito bem naquele ambiente. Eles seguiam o curso deste mundo. Então pense aí na figura de um rio, o mar. O rio, ele segue um curso, ele segue uma direção. E aquelas pessoas estavam indo naquela mesma direção. Só depois de Cristo que eles começaram a nadar contra essa maré. E o verso 2 diz que eles indo nesse curso, eles eram direcionados por uma pessoa. O texto diz, segundo o príncipe da potestade do ar. Essa é uma referência a Satanás. Esses homens, esse povo, era conduzido pelo diabo. Eles eram conduzidos por Satanás e viviam imersos no pecado, na idolatria. E o texto diz que eles faziam todas as vontades da sua carne. Eles faziam tudo aquilo que o seu coração pecaminoso pedia, tudo aquilo que os seus impulsos corporais e mentais, alienados de Deus, desejavam. E o texto diz, versículo 3, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Paulo se inclui nesse grupo, porque ele está expandindo. Ele está falando de todas as categorias de pecados que o homem sem Deus pratica. E ele diz que o homem sem Deus, por natureza, ele é filho da ira. E o que é que significa, irmãos, ser filho da ira? Vire a página comigo e vamos ler o capítulo 5, verso 6, para a gente ver o que é que essa expressão significa dentro do contexto dessa carta. Efésios capítulo 5, versículo 6. Ninguém vos engane com palavras vãs,
Porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vamos voltar. Paulo está dizendo, irmãos, que o natural, o esperado, a recompensa dos filhos da desobediência é a ira de Deus. Paulo não está dizendo que a ira de Deus para os filhos da desobediência é algo que só vai acontecer no futuro. Os filhos da desobediência, nesse momento, estão debaixo da ira de Deus. Paulo faz declarações terríveis aqui, irmãos. Paulo diz, ele fala de morte, compara aquelas pessoas a mortos. Ele diz que aquelas pessoas são dirigidas pelo diabo. Ele fala do pecado em tom de escravidão, faziam a vontade da carne e dos pensamentos, eram cativos. E ele fala da ira de Deus presente. Um cenário assustador. Estamos aqui no ápice desse filme de terror que Paulo está contando. E é justamente nesse ápice que o apóstolo Paulo, ele faz usa uma expressão que muda todo esse filme de terror. Ele diz, mas Deus, versículo 4, mas Deus, apesar de tudo isso que aconteceu com vocês, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Para podermos entender, irmãos, a grandeza dessa palavrinha de 5 letras, graça, precisamos entender o pano de fundo de onde a graça raiou. A graça do Senhor Jesus Cristo que nos salvou, ela não raiou num contexto de beleza, de paz, de bondade, mas num contexto de rebelião, de podridão, de morte espiritual, de destruição. A beleza da graça, ela é vista em todas as suas dimensões quando nós entendemos quem éramos sem Cristo Jesus. Como era o nosso estado sem Cristo Jesus. E os efésios, eles sabiam muito bem qual era o estado deles antes da graça raiar no coração. A palavra graça nesse texto, irmãos, está associada, como podemos ver, com salvação, está associada com a preservação, está associada com o favor imerecido de Deus. Mas o oposto da graça, o estado que eles estavam, é justamente o contrário disso. O oposto da palavra graça é a palavra desgraça, que é uma palavra que nós, aqui em Salvador, temos na nossa cultura como o pior de todos os pecados. Por quê? Porque essa palavra, ela está associada à destruição, é uma palavra que está associada à perversão, ao desfavor divino. E a Bíblia diz aqui claramente, como nós podemos ver, que todas as pessoas que não estão em Cristo Jesus estão nesse estado. A Bíblia é clara com relação a isso. E a pregação do Evangelho, irmãos, visa despertar o pecador para a sua real situação, o seu real estado diante de Deus, para que ele veja que estando morto, estando nesse estado de putrefação espiritual, a graça de Deus é oferecida, e aquele que está morto, ele recebe vida. Assim como Lázaro estava fedendo, estava apodrecendo dentro daquele túmulo, todos nós estávamos como ele. Estávamos com os bichos nos comendo, quando Cristo falou para nós, venha para fora, e ele nos salvou por meio da sua graça, recebemos vida em Cristo Jesus. E nesse momento Paulo anima esses irmãos, ele anima dizendo o seguinte, verso 5, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com ele, com Cristo, pela graça sois salvos. Eles entenderam quem eles eram sem Cristo. Eles entenderam que a graça mudou completamente aquele cenário. A graça, o favor imerecido de Deus, mudou toda aquela circunstância. Eles entenderam que eles foram salvos, não foi porque eles eram pessoas boas, pessoas éticas, pessoas esforçadas que faziam de tudo para agradar a Deus, mas pelo contrário, eles eram totalmente alienados de Deus. E por isso, Deus não devia nada a eles, da mesma forma que Ele não deve nada a mim e Ele não deve nada a você.
Um dos ditados populares que mais são contrários à graça de Deus é o tal do Deus te pague, né? Você já ouviu? Quando você faz alguma coisa, qualquer coisa, auxilia alguém, a pessoa, Deus te pague. Deus não me deve nada e Ele não deve nada a você nem a ninguém. Deus é bondoso, Deus é misericordioso, Deus derrama o seu amor por causa da sua graça, por causa do seu caráter. E o caráter de Deus é um caráter que, por natureza, é um caráter misericordioso. A palavra misericórdia, irmãos, que é tão usada na Bíblia para descrever quem é Deus, é uma palavra que mostra o estado daquele que é alvo da misericórdia. Quem é alvo da misericórdia? É aquele que está na miséria, é aquele que é miserável. Deus demonstrou a sua misericórdia nos salvando em Cristo Jesus quando nós estávamos naquele estado. Deus é um Deus maravilhoso. Ele salva, Ele traz vida, Ele muda o curso da história daqueles que estavam caminhando em direção ao inferno, em direção à destruição eterna. E eu e você, que cremos em Cristo Jesus, estávamos rumo a esse caminho. Versículos 6 e 7. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Só esses 2 versículos aqui, meus irmãos, dariam para a gente fazer uma outra pregação, porque eles são muito ricos, tem muitos detalhes, tem muita coisa que a gente poderia expandir dentro desses 2 versículos. Esses 2 versículos, irmãos, eles apresentam uma interdisciplinaridade em doutrinas bíblicas. Quando lemos esses 2 versículos, nós vemos a doutrina de Cristo sendo apresentada, vemos a doutrina da salvação sendo apresentada, vemos a doutrina das últimas coisas, a escatologia sendo apresentada. Então, a gente poderia expandir bastante esses 2 versículos. Mas eu quero focar a nossa atenção nessa manhã em apenas algumas expressões que são usadas aqui nesse texto. Leia comigo novamente o texto, verso 6. E juntamente com Ele, preste atenção, com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Preste atenção, em Cristo. Verso 7. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo. Paulo, usando essas expressões com Ele e em Cristo, ele está comunicando a união que nós recebemos por meio da conversão a Jesus Cristo. Lembra que nós estávamos falando no início da pregação que o estado do homem sem Deus é um estado de morte espiritual, um estado de separação, um estado de alienação de Deus? Mas por meio da conversão nós estamos unidos a Cristo, nós estamos em Cristo, nós temos comunhão com Deus. E o apóstolo Paulo, irmãos, utiliza essas expressões pelo menos 12 vezes em toda essa carta aqui. Se você for lendo a carta dele, você vai observar que ele usa muito isso. Nele, com ele, em Cristo. Ele está comunicando a nossa união espiritual que temos por meio do Senhor. Mas, apesar da salvação ser pela graça, apesar de nós não termos que pagar absolutamente nada para ser salvos, apesar da gente não ter que fazer nada para ser salvos, a salvação, ela não é de graça. Para que eu e você tenhamos acesso à salvação, Cristo Jesus teve que pagar um alto preço. E a Bíblia diz que ele se fez maldição em nosso lugar. A lei dizia que maldito seria aquele que fosse pendurado no madeiro. Ser morto crucificado, ser morto no madeiro, era um sinal de maldição, irmãos. Para que nós pudéssemos ser unidos a Deus, termos comunhão com Deus, Cristo foi separado de Deus, Cristo foi excomungado do Pai. Ele perdeu a comunhão com o Pai. Quando Cristo Jesus, lá na cruz, no ápice do seu sofrimento, ele gritou: Deus meu, por que me desamparaste? Ele estava comunicando, irmãos, essa alienação de Deus que os ímpios irão sofrer eternamente no inferno. Cristo suportou o inferno na cruz do Calvário para que eu e você, nós não passássemos por isso. Cristo foi aflito de Deus
para que eu e você, nós não fôssemos afligidos pela condenação que ele sofreu. A nossa salvação, irmãos, está atrelada a tudo aquilo que o nosso Salvador maravilhoso fez. E é por isso, meus irmãos, que quando Jesus Cristo levantou daquela sepultura, nós ressuscitamos com Cristo. Quando Cristo Jesus subiu ao céu e assentou nos lugares celestiais, nós nos assentamos nos lugares celestiais com Ele. Quando Cristo morreu na cruz do Calvário, o nosso pecado foi lançado sobre Ele. Vamos ler novamente, versículo 6. E juntamente com Ele, nos ressuscitou. Observe que ele fala no presente, ele não fala no futuro. Nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Nós, espiritualmente falando, já estamos nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. A nossa salvação, que acontece no tempo, que acontece em meio a tantos problemas, a tantos conflitos que nós temos, externos e internos, ela tem impacto, meus irmãos, nos séculos vindouros, na eternidade, naquilo que vai acontecer após a história. A história chegará a um fim e nós iremos continuar nesse pós-história. E nós estaremos lá eternamente glorificando a Deus por causa da salvação maravilhosa que nós recebemos por meio de Jesus Cristo. Nós recebemos vida, nós estamos unidos a Ele, nós, o seu corpo, igreja, por estarmos unidos com a cabeça, nós temos vida em Cristo. Ele nos deu vida. Vamos continuar, meus irmãos. Versículo 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Nesse primeiro momento, vamos focar apenas nessa primeira parte desse verso. A salvação que é pela graça, irmãos, ela é mediante a fé. Observe que não é a fé que salva. Na nossa cultura, as pessoas usam muito essa ideia. Não, porque eu sou uma pessoa, eu tenho muita fé em Deus, a minha fé é uma fé tão grande, mas não é por causa da fé que nós somos salvos. A fé é um instrumento pelo qual nos apropriamos da salvação. Quando nós vemos um pedinte pedindo esmola, ele estende as mãos para poder receber a esmola. O que mata a fome do pedinte, o que salva aquele pedinte, não é a mão, é o que ele recebe. A nossa fé é a mão estendida. O que nos salva, o que chega a nós, é a graça. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Vamos continuar, verso 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Esse é o momento, irmãos, mais difícil da interpretação dessa passagem aqui. Nós vimos agora há pouco, na EBD, que o Novo Testamento foi escrito na língua grega. E nessa língua, irmãos, diferente da língua portuguesa, nós temos 3 gêneros: o gênero masculino, o gênero feminino e o gênero neutro. A palavra graça e a palavra fé são palavras femininas no grego. Mas aí ele diz: e isto não vem de vós. Isto o quê? A graça ou a fé? A palavra isto aqui é uma palavra neutra no grego. Ela indica todo o processo. Ou seja, a salvação que é pela graça, que é mediante a fé, esse processo todo, isto não vem de vós. Isso é dom de Deus. Nós recebemos fé, Deus nos deu fé para crermos. Deus nos deu graça para podermos ser salvos. Todo esse processo é dado por Deus. É o Espírito Santo de Deus que opera em nós. Você acha que um morto pode se gloriar de alguma coisa? Esse era o nosso estado. Um morto não pode fazer nada, nenhum bem por si mesmo. Nós estávamos assim. E Deus fez tudo. Deus nos ressuscitou dentre os mortos espirituais para estarmos caminhando no meio do seu povo. Isto não vem de vós, isso é dom de Deus. E é por isso que nós não podemos nos gloriar. Ninguém pode, naquele grande dia, meus irmãos, se gloriar diante de Deus por estar na sua presença. Ninguém naquele dia, meus irmãos, estará diante de Deus
se achando merecedor por estar lá. Ninguém naquele dia vai dizer: eu ajudei muito, eu contribuí muito com a igreja, eu participei de ministérios, eu ajudei os pobres, eu ajudei os necessitados, eu li a Bíblia toda, várias vezes, em todos os meus anos de conversão. Ninguém poderá fazer isso. Ninguém irá se gloriar diante de Deus. Versículo 9. Não de obras, para que ninguém se glorie. Verso 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. A palavra feitura, meus irmãos, significa criação, ou seja, nós fomos criados em Cristo. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Lembra daquela passagem de Colossenses que diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, sejam tronos, sejam domínios, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Então, Paulo, ele usa essa expressão que é muito semelhante a Colossenses, muito provavelmente porque ele escreveu essas duas cartas no mesmo período, as epístolas da prisão. E quando ele comunica aqui, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, isso faz toda a diferença. Nós somos criados em Cristo Jesus não pelas boas obras, mas para as boas obras. Nós não somos salvos por fazermos alguma coisa que agrade a Deus, mas aquelas pessoas que foram salvas, elas foram salvas para boas obras. Uma pessoa que é de Deus, uma pessoa que é convertida a Cristo Jesus, ela tem frutos de conversão. Ela demonstra com a sua vida que ela pertence a Cristo. O modo como ela vive, o modo como ela age, o desejo pela vida em santidade, o desejo pela palavra de Deus, o desejo por estar com a comunidade da fé, é uma manifestação, são manifestações que evidenciam conversão, novo nascimento, transformação. Fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Nossas obras não salvam. Nossas obras, irmãos, são comparadas pelo profeta Isaías como os trapos de imundícia. Os trapos de imundícia, irmãos, eram pedaços de pano que eram utilizadas pelas mulheres durante o seu período menstrual e também eram utilizados pelos leprosos. O leproso, ele pegava aquele trapo, enrolava no ferimento como um curativo e depois de um tempo, aquele curativo era descartado. Isaías diz: as suas boas obras diante de Deus é isso. Você não pode ser salvo porque você é uma pessoa ética, porque você é uma pessoa boa, porque você ajuda. Mas aqueles que são de Deus, aqueles que são de Cristo Jesus, naturalmente irão ter frutos, irão produzir boas obras. E ele continua: as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. O verbo andar, irmãos, nessa carta é muito utilizado. E esse verbo é utilizado, irmãos, se referindo a estilo de vida, o modo de viver. E essa palavra andar é vastamente utilizada para se referir à prática de boas obras, à vida cristã. Então vamos passar por alguns versículos dentro dessa carta, onde veremos o uso dessa palavra andar. Efésios 4, verso 1 e 2. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, verso 1 e 2, diz o texto sagrado: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação em que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Verso 17: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis, lembra, estilo de vida, como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Capítulo 5, verso 2. E andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Versículo 8 do capítulo 5. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no mundo. Andai
como filhos da luz. Nós vimos aqui, por meio desses versos, que aqueles que são de Cristo, eles têm um modo de vida distinto das outras pessoas. E é pensando em tudo isso que nós vimos agora, irmãos, com o texto exposto, vamos seguir para algumas considerações para a nossa vida. Em primeiro lugar, irmãos, entender que a salvação é pela graça e mediante a fé, serve para impactar no nosso viver diário, na nossa vida devocional para com Deus. Nós entendemos que a salvação, do começo ao fim, é um ato soberano de Deus. E é justamente por isso que nós devemos ter uma vida em dependência do Senhor. Do começo ao fim da salvação, Deus está zelando por nós, Deus está cuidando de nós. E isso deve produzir nas nossas vidas, irmãos, gratidão. Quando nós oramos a Deus, pedimos muito, compartilhamos nossas necessidades, mas são poucas as pessoas que são gratas a Deus. São poucas as pessoas que oram agradecendo a Deus por causa daquilo que Ele fez por nós. E a salvação é a maior das bênçãos que Deus já nos deu. Saber que a salvação é pela graça, na nossa vida de oração, impacta para que nós oremos pedindo a Deus para que Ele nos ajude a perseverarmos até o fim. Quando lutamos contra os nossos pecados, irmãos, diários, e nós lembramos da salvação que é pela graça, e nós, muitas vezes, envergonhados diante de Deus, nós conseguimos ter ousadia de ir até o trono da graça e rogar a Deus por misericórdia. Porque é justamente isso que diz o autor dos Hebreus. Me acompanhe, por favor. Hebreus capítulo 4. Esse é um dos versículos que eu mais amo em toda a Escritura. Hebreus capítulo 4, versículo 15. Vamos ler o verso 14 ao 16, para a gente pegar o contexto. Carta do autor aos Hebreus, capítulo 4, verso 14 ao 16. Diz a Escritura Sagrada. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Agora, o que nós devemos fazer diante dessa verdade? Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, para recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Quando nós nos deleitamos na salvação que é pela graça, nós temos ousadia para entrarmos na presença de Deus, rogando ao Senhor que Ele nos perdoe pelos nossos pecados. Nós não precisamos viver fugindo de Deus, evitar entrar na presença de Deus, porque Deus, Ele é gracioso. E o Deus que começou em nós a boa obra, Ele irá aperfeiçoá-la até o fim. O Deus que nos salvou por graça, estando nós mortos em delitos e pecados, é o Deus que garante que nós iremos permanecer nos seus caminhos até o fim. Nós podemos também, irmãos, orar pedindo a Deus para que Ele aumente a nossa fé. Lembra dos discípulos? Senhor, aumenta-nos a nossa fé. Então nós devemos pedir a Deus que pela sua graça Ele aumente a nossa fé. Nossa fé é tão vacilante, meus irmãos. Nós vivemos, irmãos, eu não sei se sou apenas eu, não sei se os irmãos vivem assim, mas vivemos uma fé vacilante. Ao mesmo tempo que você crê de todo o seu coração, vem a semente da descrença, vem a semente da incredulidade no seu coração. Não, será mesmo? Será que isso é verdade? E quando nós oramos a Deus pedindo que Ele aumente a nossa fé, nós fazemos isso confiados na graça do Senhor, na graça que nos salvou. E por último, podemos orar também pedindo a Deus para que essa mesma graça que um dia nos alcançou, alcance os nossos familiares, alcance os nossos vizinhos, alcance os nossos colegas de trabalho, o nosso chefe. Nós devemos ter ousadia, irmãos, e pedir a Deus que pela graça Ele opere isso no meio das pessoas do nosso convívio, no meio das pessoas que nós amamos.
A segunda aplicação é o seguinte, irmãos, que apesar de nós conhecermos tanto essa verdade, que a salvação que é pela graça, que é mediante a fé, mesmo assim, muitas vezes vivemos totalmente alheios a essa realidade. A passagem que nós lemos demonstra que nós já ressuscitamos em Cristo Jesus, nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo e muitas vezes vivemos como se a nossa vida fosse exterminar no momento que a gente fechasse os olhos para esse mundo. Vivemos ansiosos, vivemos aflitos, depressivos, com rancor, assombrados com com fantasmas do nosso passado e muitas vezes vivemos sem alegria. Eu espero, meu irmão, eu espero, minha irmã, que essas verdades que nós acabamos de meditar nessa manhã produza impacto no seu coração. Saber que apesar das doenças, das enfermidades, das lutas, das dificuldades financeiras, dos sofrimentos, dos conflitos internos que lidamos diariamente, apesar de tudo isso, irmãos, a Bíblia diz que nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo. Você consegue dimensionar isso? Agora há pouco nós estávamos louvando. Dificilmente, em algum momento do louvor, você não se desconcentrou. Durante o louvor, você pensou na conta, você pensou no trabalho, você pensou em coisas que não tinha nada a ver. O nosso louvor a Deus não é perfeito. Mas apesar das nossas imperfeições, apesar do culto que nós prestamos a Deus não ser um culto perfeito, a Bíblia diz que nós já estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E é por isso, por causa de Cristo, que o nosso Deus recebe as nossas orações. Por causa de Cristo, o nosso Deus recebe os nossos louvores. É por Ele que Ele faz isso, não é por causa de nós. Nós éramos escravos, irmãos, e nós fomos totalmente libertos pelo Senhor. Então, por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, você que está triste, você que está aflito, se apegue a essas verdades. E certamente essas verdades irão produzir consolo no seu coração, nos dias de angústia, nos dias de aflição. Em terceiro lugar, como eu já havia mencionado aqui, a salvação que é pela graça nos capacita a lutar contra o pecado. É impossível, irmãos, uma pessoa que é de Deus viver na prática do pecado. É impossível uma pessoa que é de Deus viver sem se arrepender dos seus pecados. Isso é impossível. Isso mostra falta de conversão. As boas obras, elas são consequência da nossa salvação, irmãos. A salvação pela graça nunca será desculpa para a vida de pecado. Eu fui salvo pela graça, então agora eu vou viver no pecado. Você não entendeu o que é graça. Você não entendeu o que é o Evangelho. Você não entendeu aquilo que Jesus Cristo fez pelo seu povo. Você não entendeu isso. A mesma graça que salva é a graça que nos santifica. Você não é salvo pela graça e santificado pelo seu mérito, não. O Espírito Santo que nos foi outorgado pela graça no dia da conversão é o mesmo Espírito Santo que pela graça nos santifica. Você ora, você jejua, você lê a Bíblia, você faz isso porque o Espírito Santo está te compelindo, está te direcionando. E no final de todas as coisas, não é você que fez isso, é Deus que fez isso através de você. Operou isso em você, operou isso na sua vida. E aqueles que são de Cristo terão um amor cada vez mais crescente pelo Senhor, mais crescente pela palavra, um amor mais crescente pelo povo de Deus, um amor cada vez mais crescente pelas coisas do Senhor, uma repulsa crescente pelo pecado, desejo por santidade. E como consequência de tudo isso, amadurecimento espiritual. Nós estamos aqui em Assembleia Solene e na caminhada da fé, na escola da fé, nós temos pessoas de diversos níveis de maturidade cristã. Nós temos desde a pré-escola até aqueles que estão fazendo o doutorado da vida cristã. Mas a Bíblia diz que todos aqueles que são de Cristo irão chegar lá, iremos chegar com maturidade espiritual. Esse é o desejo do nosso Deus. E em quarto e último lugar, irmãos,
eu me dirijo às pessoas que ainda não creram no Senhor Jesus Cristo, me dirijo às pessoas que, apesar de muitas vezes frequentar igrejas durante anos, às vezes até desde crianças, ainda não creram no Senhor Jesus Cristo. Nós vimos aqui que a primeira parte da exposição foi uma parte muito dura. O apóstolo Paulo trouxe adjetivos terríveis para descrever o estado do homem sem Deus. Mas agora, eu gostaria que você parasse um pouquinho e tentasse imaginar comigo. Imagine um médico que tem na sua frente um paciente com câncer em estado terminal. O câncer já tomou o corpo inteiro, ele está em metástase. E esse médico, ele vê a aflição do doente, ele vê a aflição da família desse doente e ele toma uma decisão. Eu não vou contar o diagnóstico dessa doença, para o doente não se ofender comigo e nem para a família ficar triste. Você acha que esse médico é um bom profissional? Ele é ético em esconder o diagnóstico para que as pessoas não fiquem tristes, chateadas com ele? A verdade, meus irmãos, é que a Bíblia não está dizendo que as pessoas sem Cristo estão doentes. A Bíblia traz o atestado de óbito. As pessoas que estão sem Cristo, elas estão mortas para Deus. Não há vida, não há comunhão, não há relacionamento. Estão mortos em seus delitos e pecados. Estão separadas de Deus. Paulo disse que essas pessoas são filhos da desobediência, são filhos da ira, são dirigidos por Satanás em direção ao inferno. Esse é o veredito que a palavra de Deus traz. E se nós não falamos isso, nós não estamos pregando o Evangelho. É isso que o Evangelho diz. Abra comigo a sua Bíblia no Salmo capítulo 7. Esse trecho do livro dos Salmos, irmãos, apresenta o modo como Deus olha as pessoas que permanecem impenitentes de seus pecados. Salmo, capítulo 7, versículo 12 e 13. Olha que cena terrível. Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada, já armou o arco, tem-no pronto. Para ele preparou já instrumentos de morte, preparou suas setas inflamadas. Então, a imagem que o salmista traz de Deus é como se Deus fosse um guerreiro que está amolando uma espada para poder esquartejar os seus inimigos durante a batalha. A imagem que ele traz também é Deus como um arqueiro, esticando um arco, e na ponta da flecha desse arco tem fogo. E essa flecha está apontada na cabeça do ímpio que não se converte. É desse modo que Deus é apresentado em relação aos impenitentes. Mas a boa notícia é que esse Deus, que é guerreiro, que é todo-poderoso, que tem condições de te destruir apenas com a sua palavra de sua boca, esse Deus, ao mesmo tempo, é um Deus cheio de misericórdia. É um Deus que é cheio de amor. É um Deus que é cheio de compaixão. E Ele demonstrou a sua graça. Ele demonstrou a sua bondade. Ele demonstrou a sua compaixão enviando Jesus Cristo. Cristo Jesus morreu aquela morte terrível para que eu e você não precisemos passar por ela. Cristo suportou o inferno na cruz do Calvário para que nós não precisemos suportar o inferno. Então a Bíblia ordena a todo homem que se arrependa de seus pecados e creia no Evangelho. Com os olhos da fé, olhe Jesus Cristo crucificado. Creia que aquele homem, filho de carpinteiro, que morreu crucificado há 2000 anos atrás, ele não é apenas um homem, ele é Deus homem. E ele morreu para que eu e você tivéssemos novidade de vida. Volte-se para Cristo em arrependimento e fé. Confesse seus pecados a Cristo aonde quer que você esteja. E a palavra de Deus diz que você será salvo. O veredito diante de Deus será mudado. Haverá comunhão. Não é necessário passar a eternidade no inferno, alienado de Deus, alienado da presença dEle. Vamos orar.
Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, glorificamos teu santo nome pela tua palavra. A tua palavra é a verdade em tudo aquilo que ela diz, Senhor. Eu agradeço, Senhor, pela tua santa palavra ter sido preservada e ter chegado a nós, Senhor. Ó Deus, como o Evangelho é belo, Senhor. O Evangelho apresenta as nossas feiuras, Pai. E ao mesmo tempo apresenta a beleza do Senhor Jesus Cristo. Eu te peço, ó Pai, que todas essas verdades que meditamos nessa manhã, verdades que nós já conhecemos, que já ouvimos rotineiramente várias vezes, desde o dia que fomos evangelizados, que essas verdades, Pai, continuem pulsando nos nossos corações. Que lágrimas continuem a ser derramadas quando essas verdades são proclamadas, Pai. Ó Pai, muda a nossa vida, que o Teu Evangelho mude a nossa maneira de enxergarmos a Bíblia, a maneira de enxergarmos a vida de oração, a maneira de enxergarmos a igreja, as pessoas à nossa volta, o modo como nos relacionamos com as pessoas, Pai. Ó Deus, que o Teu Evangelho que nos salvou seja o Teu Evangelho que nos santifique diariamente, Pai. Que o Senhor faça isso para a Tua glória, que o Senhor esteja fazendo na vida de cada irmão, cada irmã, aquilo que só Tu podes fazer. Eu peço isso no nome santo e precioso do Senhor Jesus. Amém. Você foi edificado e gostaria de contribuir com o Ministério Mateus Bittencourt Oficial? Para isto, basta mirar a câmera do seu celular no QR Code que está aparecendo na tela. Ou, se preferir, realize um Pix do valor que desejar para a chave Pix: donativos.mateusbittencourt@gmail.com. Inscreva-se no nosso canal do YouTube e siga-nos no Instagram, @Mateus Bittencourt Oficial. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com você.